Olá, boa tarde. Ainda contabilizando os prejuízos causados por quase 1 ano e meio de pandemia, o país alerta para os danos irreparáveis gerados em milhares de crianças e adolescentes. A cada 5 minutos, um pequeno brasileiro perde o pai, a mãe ou o responsável para a Covid-19. No Jornal da Justiça de hoje, vamos discutir as ações e os projetos em andamento para dar suporte aos chamados órfãos da pandemia. E você vai ver também nesta edição. Ministro do Supremo nega habeas corpus a desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, acusado de praticar crimes e corrupção e lavagem de dinheiro. 15ª edição da jornada Lei Maria da Penha do Conselho Nacional de Justiça debate a violência doméstica sob a perspectiva dos homens, o papel da mídia e o caminho da violência contra a mulher até o feminicídio. E ainda a CNJ apresenta o Sirene Jude, que é uma ferramenta que vai ajudar a combater o desmatamento e outros danos ambientais de forma mais efetiva. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, considerou inviável a análise pela Corte do pedido de 2 partidos políticos para impedir a passagem de um comboio de carros blindados pela Praça dos Três Poderes na manhã de hoje. Os partidos alegaram que o desfile, no mesmo dia em que a Câmara Federal deve votar a proposta do voto impresso, afronta a independência entre os poderes. Dias Toffoli explicou que ações contra atos de comandantes das Forças Armadas devem ser apresentadas ao Superior Tribunal de Justiça e não ao STF. Por isso, o ministro determinou a remessa dos autos ao STJ. Os blindados da Marinha passaram hoje pela manhã na esplanada dos ministérios e pararam bem em frente ao Palácio do Planalto. Segundo uma nota oficial do Comando da Marinha, o ato foi para marcar a entrega de um convite ao presidente da República, Jair Bolsonaro, para assistir ao treinamento militar, que será realizado em Formosa, na região do entorno do Distrito Federal, na próxima semana. O treinamento, segundo o Comando da Marinha, ocorre todos os anos, desde 1988. E hoje, terça-feira, é dia de sessão das turmas do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar agora ao vivo com a nossa consultora da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta da segunda turma do STF, já que hoje não teremos sessão de julgamentos na primeira turma. Gisele, que já está conosco aqui no telão, seja muito bem-vinda ao vivo hoje no Jornal da Justiça. Gisele, conta pra gente quais são os destaques da pauta. Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente, a pauta de hoje da segunda turma contém apenas 3 processos, mas são 3 processos que devem movimentar ali as discussões entre os ministros que integram a segunda turma. Não há previsão de julgamentos para a primeira. Eu começo dizendo de uma reclamação que foi apresentada pelos conselhos seccionais da OAB do Distrito Federal, São Paulo, Alagoas e Rio de Janeiro, questionando decisão do juiz da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, no que diz respeito à apuração, que decorreu das investigações da operação do Sistema S, que é uma investigação envolvendo a apuração de desvios e tráfico de influências no âmbito do Sistema S. Então, o juiz da 7ª Vara Criminal, ele inclusive homologou um acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público Federal e o ex-presidente da FEComércio do Rio de Janeiro, e as seccionais da OAB estão questionando essa competência do juiz Marcelo Bretas no que diz respeito à apuração das ações penais que são provenientes dessa investigação. Então, isso está na pauta. O relator do caso, que é o ministro Gilmar Mendes, ele já proferiu seu voto e o julgamento havia sido suspenso por um pedido de vista do ministro Nunes Marques, que deve apresentar hoje o seu voto vista. Tem também um processo que envolve uma lei municipal de Cotia, no interior de São Paulo. A lei prevê que os idosos da região, de segunda a sexta-feira, têm entrada livre às salas de cinema. E essa decisão, essa lei, ela teve a sua constitucionalidade, a sua validade confirmada pelo ministro Nunes Marques, e a empresa Cinemark, então, apresentou um recurso questionando essa decisão, porque entende que a legislação municipal ofende a propriedade privada e seria uma interferência indevida na intervenção econômica. Tem também um outro processo
que trata da possibilidade do desconto da pena por horas de estudo. Então, aqueles apenados que acabaram sendo aprovados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, eles podem abater a cada 12 horas de estudo um dia na pena. Então, a própria segunda turma já tem entendimento no sentido de que deve ser levado em consideração as horas previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e também uma resolução do CNJ que prevê que deve ser levado em consideração para o abatimento dessa pena 50% da carga horária que está prevista na Lei de Diretrizes e Bases de Educação. Então, na prática, Rafaela, os apenados, eles podem abater um total de 133 dias da pena, caso venham concluir, né, o ensino médio, o ensino fundamental, ou até mesmo o ensino superior enquanto estão cumprindo pena dentro do presídio. Então, a legislação, ela traz a previsão de que para o ensino fundamental é possível abater 1.600 horas, e para o ensino médio ou educação profissional, 1.200 horas. Então, além das 133 dias, né, que podem ser abatidos, é possível ainda que desse tempo seja acrescido 1/3, totalizando 177 dias de abatimento da pena, em razão do estudo. Esse entendimento, ele existe na segunda turma e é uma tendência no STF para incentivar a educação dentro dos presídios. Então, essa é a pauta da segunda turma, são 3 processos e a sessão começa logo mais às 14 horas. Ok, Gisele Reis, nossa consultora jurídica, com os destaques da pauta, transmissão pelo YouTube, né? Muito obrigada, Gisele. Isso mesmo. Boa tarde para você. Tchau, tchau. Tchau. Bom, e 2 empresas conseguiram decisões liminares no Supremo contra quebras de sigilo determinadas pela CPI da pandemia. A DR7, Serviços de Obra e Alvenaria, e a 6M Participações. A DR7 é investigada por suspeita de irregularidades em contratos com o governo do Amazonas. Mas para o relator do mandado de segurança impetrado pela empresa aqui no Supremo, o ministro Nunes Marques, a quebra dos sigilos da empresa é ampla e genérica, precipitada e sem base jurídica. Para ele, algumas das medidas determinadas pela CPI da pandemia representam risco de violação injustificada da privacidade, não apenas da empresa, mas também de terceiros. Bom, já a 6M Participações, ela é investigada pela CPI da pandemia porque tem entre os sócios Francisco Emerson Maximiano, dono também da Precisa Medicamentos, que é a farmacêutica que firmou o contrato de fornecimento da vacina Covaxin. A justificativa da comissão foi verificar movimentações financeiras entre as 2 empresas. No entanto, para o relator do pedido da 6M, o ministro Edson Fachin, essas transações podem ser verificadas pelas movimentações bancárias e que os dados telefônicos e telemáticos pouco ou nada agregariam à investigação. Ainda segundo o ministro, a quebra de sigilo bancário fiscal deve ser restrita ao período pandêmico. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva de um homem acusado de estelionato sentimental nas redes sociais. O homem foi acusado de estelionato sentimental no âmbito da Operação Anteros, que investiga uma organização criminosa que extorquia pessoas nas redes sociais usando perfis falsos. Ele era o titular das contas bancárias em que as vítimas depositavam altas quantias e depois eram ameaçadas com violência. Essas contas movimentaram quase R$1 milhão. No Supremo, a defesa do acusado alegava excesso de prazo para a formação de culpa e que a Justiça decretou medida diferente da prisão preventiva para outros réus em situação idêntica. Mas o ministro Gilmar Mendes manteve a prisão. O magistrado disse que ela se baseou em elementos concretos e lembrou que o STF não admite habeas corpus contra a decisão monocrática de Tribunal Superior. O STJ já havia negado o pedido de liberdade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, negou habeas corpus ao desembargador Mário Guimarães Neto, que pretendia suspender o afastamento dele e voltar ao cargo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Segundo o ministro Nunes Marques, o meio processual utilizado não foi o mais adequado para o pedido, porque não há violação direta à liberdade de locomoção.
O magistrado é acusado de praticar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro ligados à venda de decisões judiciais. O ministro Nunes Marques afirmou que a manutenção do afastamento dele pelo STJ se baseou na probabilidade de o desembargador ainda usar funcionários do gabinete para continuar com a prática e também manipular provas. Investigados por rachadinha, vereadores de Nova Serrana, município de Minas Gerais, continuam afastados do cargo. A decisão é do ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior. Em maio de 2019, o Ministério Público de Minas Gerais pediu o afastamento de 2 políticos, Adair Lopes de Souza e Valdir Rodrigues Pereira, em decorrência da Operação Cobold, que investiga um esquema de rachadinha que envolveria 6 dos 13 vereadores de Nova Serrana. Eles são acusados de contratar funcionários fantasmas para seus gabinetes e de repartir os salários entre si. Os vereadores foram afastados da Câmara Municipal por, supostamente, estarem envolvidos no esquema de desvio de dinheiro público mediante a prática dos crimes de peculato, desvio, corrupção e falsidade ideológica. Além do afastamento do cargo, o juízo de primeiro grau proibiu os investigados de frequentar a Câmara e de ter contato com outros vereadores e servidores públicos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou o mandado de segurança impetrado pelos vereadores contra as medidas cautelares. Ao STJ, a defesa dos vereadores alegou que, após 2 anos, o procedimento investigatório foi encerrado e, com o oferecimento da denúncia, não haveria mais a necessidade de ficarem afastados do exercício do mandato. O ministro Sebastião Reis Júnior, relator dos 2 recursos em mandado de segurança, verificou que o pedido foi negado pelo Tribunal Mineiro por considerar que a decisão de afastamento dos vereadores estava amparada em provas que mostravam uma estrutura criminosa arraigada no Poder Legislativo, cujas atividades precisavam ser interrompidas. Além disso, o magistrado explicou que se os delitos investigados guardam relação direta com o exercício do cargo, como no caso, o afastamento da atividade pública é necessário para evitar a reiteração delitiva, bem como para impedir eventual prejuízo à apuração dos fatos. Levando em conta o tempo de afastamento já decorrido e também a recomendação feita em relação a outros réus da mesma operação que recorreram ao STJ, o ministro Sebastião Reis Júnior negou o provimento aos recursos em mandado de segurança dos vereadores, mas determinou que o juízo da Vara Criminal de Nova Serrana reavalie a necessidade da medida cautelar imposta aos vereadores. O Conselho Nacional de Justiça promoveu hoje a 15ª jornada Lei Maria da Penha. O evento, que está sendo transmitido pelo YouTube do CNJ, vai até às 5 horas da tarde. A jornada debate a violência doméstica sob a perspectiva dos homens, o papel da mídia e o caminho da violência contra a mulher até o feminicídio. A repórter Carolina Chaves está acompanhando o evento e agora traz para a gente ao vivo as informações. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a jornada ocorre todo ano para comemorar o aniversário da Lei Maria da Penha. No evento, pela manhã, estiveram presentes representantes dos tribunais do trabalho e militar, além do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, parlamentares e conselheiros do CNJ. A abertura do evento foi feita pela conselheira Tânia Requizigel. Ela lembrou, Rafaela, que foi por causa da promulgação da Lei Maria da Penha em 2006 que possibilitou que o judiciário pudesse ampliar a sua atuação no âmbito jurídico no enfrentamento da violência de gênero. Isso criando o mecanismo como recomendações, resoluções e também ações de conscientização. Inclusive, a jornada Lei Maria da Penha é uma dessas ações que tem o objetivo de discutir o tema sobre violência doméstica, também melhorar ações e compartilhar boas práticas. Ao final de cada edição é produzida uma carta com propostas para melhorar a política judiciária nacional de enfrentamento à violência doméstica. E isso deve ocorrer, Rafaela, hoje às 4 horas da tarde, durante a palestra magna pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Carol. Lembrando que logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, a gente vai trazer uma reportagem especial sobre essa jornada. Obrigada, boa tarde para você, Carol. Tchau, tchau.
E no próximo bloco a gente fala sobre os órfãos da pandemia e as ações de apoio às crianças que perderam os pais ou os responsáveis para a Covid-19. Os detalhes daqui a pouco, eu volto já. Em relação à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto lá na Constituição Federal de 88, destaca o artigo 225, que nos traz um rol de princípios. A partir da interpretação desse dispositivo como 170, também da Constituição Federal, nós temos o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, a nossa Constituição Federal de 88, ela consagra esse princípio do desenvolvimento sustentável, sendo totalmente compatível com o Acordo de Paris e também o desenvolvimento de uma economia sustentável, uma economia verde. O Brasil ultrapassou a marca de 560 mil mortos pela pandemia da Covid-19. Você já parou para pensar que muitas dessas vítimas são pais, mães ou avós? A pandemia tem deixado um órfão a cada 5 minutos no país. São cerca de 113 mil crianças e adolescentes que perderam o pai, a mãe ou os dois para a doença. Os dados são de um levantamento feito pela publicação The Lancet entre março de 2020 e abril de 2021. Outra situação analisada pela pesquisa é a de menores de idade que tinham como principal cuidador avós ou avós. Se considerada essa situação, o número de órfãos aumenta para 130 mil. Em todo o mundo, a cifra ultrapassa 1,5 milhão de jovens afetados com as perdas familiares causadas pelo novo coronavírus. Pais, mães ou avós são responsáveis pelo sustento da maior parte dessas crianças e adolescentes. Com a morte do provedor da casa, poucos recebem auxílio financeiro do governo. Muitas famílias estão buscando ajuda e intermédio dos conselhos tutelares. Conforme o artigo 6 da Constituição, todos têm direito a assistência social. Nesse tempo de pandemia, percebemos que houve uma demanda muito grande em decorrência da busca para esses centros de referência, que são os CREAS e CRAS, para que essas ferramentas do Estado possam minimizar essas famílias quando um desses venha a falecer. Atualmente, pela legislação previdenciária, só tem direito à pensão os dependentes cujos guardiões legais tenham contribuído mensalmente com a Seguridade Social. Orientações que foram, em muitos conselhos tutelares, difíceis de padronizar por causa das restrições causadas pela Covid-19 nos órgãos públicos. É uma situação nova. Não existe ainda não teve nenhum preparo nesse sentido. Até porque a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que o conselheiro ele tem que ter formação continuada. Então, por conta da pandemia, isso também diminuiu, ou quase não teve. E aí mas como a gente lê, estuda bastante, procura entender os casos, a gente acaba trabalhando com as famílias. Sobre o assunto, eu converso agora ao vivo com o advogado de família Flávio Grutti. Doutor Flávio, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Sempre um prazer estar contigo no jornal. Prazer é todo nosso. Vamos falar sobre esse assunto importantíssimo, né? Tantas crianças aí órfãos da pandemia. O que diz o ordenamento jurídico hoje? Esses menores podem ficar sob a tutela, por exemplo, de uma pessoa com quem eles já têm um vínculo afetivo, um tio? Exatamente, Rafa. Ninguém imaginava que fôssemos viver uma tragédia de tamanha proporção. De repente, o brasileiro percebeu que a vida é finita e que nós devemos sim adotar as prevenções. No caso dos menores que estavam sob cuidado dos genitores e ambos venham a falecer, nós temos, no primeiro momento, a figura da tutela. Essas crianças e adolescentes ficarão sob os cuidados dos avós. E, na ausência dos avós, ficarão na tutela daqueles parentes até o 3º grau. E aí eu estou falando dos tios, sempre lembrando que os mais próximos excluem os mais remotos. E quando houver uma dúvida sobre quem vai ficar com os filhos, o juiz vai direcionar para aqueles que reunirem as melhores condições.
E como é que fica a questão de direito sucessório? A gente não fala muito sobre isso, né? Parece que é um tabu a morte no Brasil. Agora, como o senhor colocou, nós fomos obrigados a nos organizar em virtude da excepcionalidade. Como fica a questão dos direitos dessas crianças? Sim, Rafa, o brasileiro não costuma falar de morte, como eu disse. Na hipótese de morte dos ascendentes, o que acontece? 50% desse patrimônio, que nós chamamos de legítima, é reservada inteiramente para os filhos. Na hipótese de haver também a mãe que tenha sobrevivido, separa-se a meação. Então, vamos imaginar o seguinte patrimônio, um patrimônio de R$1 milhão. Nós separamos a meação e a outra parte, os outros 50%, é direcionada completamente para os descendentes. E é claro que quando nós tivermos uma situação de morte de ambos os genitores, nós teremos a figura do tutor que zelará por essa herança até que aquele menor ou adolescente atinja os 18 anos de idade. Agora, provoca um prejuízo emocional, assim, irreparável, né? De danos, muitas vezes, irreversíveis na vida dessa criança, desse menor. Que tipo de políticas públicas devem ser implantadas para minimizar esses impactos? Muito boa pergunta, Rafa, porque no primeiro momento nós pensamos em dinheiro. Quando nós temos a questão do dinheiro, o regime geral da Previdência Social garante o auxílio, a pensão por morte, para quem era segurado. No caso, por exemplo, de um servidor público federal, nós temos na 8.112 também o benefício da pensão por morte. E ainda, isso é importante, tramita no Senado Federal o projeto de lei 887 de 2021, que prevê um pagamento para não segurados aos filhos de vítimas da Covid. Então, nós temos isso para assegurar financeiramente. Agora, do ponto de vista emocional, temos que ter várias campanhas educativas e, principalmente, uma conscientização por parte da própria família de que o ambiente tem que estar harmonizado, que as relações familiares têm que estar harmonizadas, porque a Covid chega e mata de repente, não é como uma doença, por exemplo, como o câncer, que ela é longeva, que ela dura vários anos. Então, tudo chega muito de repente, a adaptação tem que ser muito rápida e as sequelas emocionais, se não bem cuidadas, elas serão para toda a fase adulta. Doutor Flávio, esse assunto é um assunto tão caro para toda a sociedade, né? Tão importante. Queria conversar sobre outras questões. Infelizmente, o tempo é curto, já acabou, mas já fica o convite aqui para o senhor voltar em um programa e a gente falar sobre essas e outras questões que envolvem direito de família, a pandemia e as crianças e adolescentes do país. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Eu que agradeço, o convite aceito. Maravilha. Tchau, tchau, doutor Flávio. E você vai ver a seguir, CNJ apresenta ferramenta para ajudar a combater os danos ambientais. Os detalhes daqui a pouquinho, eu volto já. A Constituição Federal de 88 é um marco no processo de redemocratização do Brasil e superação do regime de ditadura militar. Cada artigo, parágrafo, inciso, cada direito previsto na nossa Constituição é fruto de muito debate, discussão e, acima de tudo, de participação e mobilização popular. O Conselho Nacional de Justiça e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados assinam hoje um acordo de cooperação técnica para criar a rede de altos estudos em direitos indígenas. O projeto vai reunir em uma única plataforma online os cursos realizados pelas instituições, materiais didáticos, webinários e outros documentos técnicos relacionados à temática dos direitos indígenas. Bom, o objetivo é compor um banco de dados que fique disponível para profissionais do judiciário e outras pessoas que atuam na área, além de estudantes, pesquisadores e o público em geral. A cerimônia de assinatura do acordo está marcada para as 6 da tarde e será transmitida ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube. E o Conselho Nacional de Justiça apresenta daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, o protótipo do Sirene Jude, que é uma ferramenta criada para ajudar a enfrentar o desmatamento e outros danos ambientais de forma mais efetiva. O Sirene Jude permite o cruzamento de informações sobre ações envolvendo questões ambientais.
Para falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta, eu converso ao vivo agora aqui pela internet com a juíza auxiliar da presidência do CNJ, Lívia Pérez. Olá, doutora Lívia, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Explica para a gente. Muito obrigada. Explica para a gente como é que funciona essa ferramenta, quais os benefícios do Sirene Jude. Bem, o Sirene Jude é um painel, né, um painel interativo, em que, além de dados do Poder Judiciário, informações processuais das ações voltadas às ações ambientais, civis e criminais, ele vai contemplar também algumas informações ambientais de outras fontes, como INPE, IBAMA, INCRA, FUNAI, para a gente ter um panorama geral da questão ambiental em nosso país, isso se revelando a questão do revelando questões de desmatamento, queimada. Então, são os dados capturados por satélite que já integram essas fontes, né, como dados abertos, eles passam a também serem apresentados no Sirene Jude. Então, o Sirene Jude é um grande painel tratando de dados ambientais, não só do Poder Judiciário. A gente pode falar em mais celeridade das ações com esse painel? Esse painel, ele também, a partir do momento em que ele vai compilar as informações processuais das ações ambientais, vamos poder emitir relatórios. Então, isso é uma grande ferramenta para o Poder Judiciário, para os tribunais, eles conseguirem monitorar a tramitação e o tempo de tramitação dessas ações. Então, várias informações que já constam na nossa base de dados uniformizada, né, do Poder Judiciário, que é o DataJude. Então, esses dados do DataJude, eles irão para o painel, então, para se ter uma noção mais geral, mais sistêmica da questão ambiental, tanto judicializada, né, como também aquelas informações a respeito de proteção, da desproteção ambiental, que são as informações que são fornecidas pelas outras instituições. E pode ser utilizado também para a formulação de políticas públicas? Sem dúvida, né? Eu acho que o Poder Judiciário hoje ele está vivendo numa nova era, né? Era da informação, era de evidência, então precisamos de dados para que a política pública judiciária ela seja desenhada e seja estabelecida para o efetivo cumprimento da prestação jurisdicional, que, ao fim e ao cabo, no âmbito ambiental, se busca a proteção do meio ambiente. Lançamento daqui a pouquinho, a partir das 14h, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Doutora Lívia, muito obrigada pela participação, viu? Boa tarde, até a próxima. Muito obrigada. Boa tarde. E hoje ficamos por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau.